GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 13, capítulo 2, Vantagens. Terceira interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala pessoal, estamos de volta aqui a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. E nesse episódio nós vamos dar continuidade à leitura da lista de vantagens. Hoje nós vamos falar da vantagem Aliados, que tem um custo variável. Aliados são pessoas em quem você pode confiar nos seus momentos de dificuldade. Os aliados são NPCs que podem servir na aventura como ganchos, como auxílio em determinados momentos. E o custo de pontos desse personagem aliado para o personagem vai variar de acordo com o poder que esse aliado tem. Se eles tiverem 25% dos pontos do personagem, eles custam apenas 1 ponto. Se tem 50%, 2 pontos. 75%, 3 pontos. 100%, 5 pontos. 150%, 10 pontos. Após você definir quantos pontos de personagem esse aliado tem, e quantos pontos isso vai custar para o seu personagem ter aquele personagem como aliado, você tem que definir alguns modificadores. Todos esses aliados possuem uma frequência de participação, que é determinada de acordo com a quantidade de pontos que o jogador gasta para criar o personagem. No início da aventura, ou no início da sessão, o mestre joga 3 dados e checa a frequência de participação. Então, esse custo em pontos do aliado vai receber essa modificação de acordo com essa frequência. Por exemplo, se ele aparece o tempo todo, não precisa de teste, o personagem do jogador está sempre junto desse NPC, o custo em pontos é multiplicado por 4. Então, por exemplo, um aliado de 10 pontos custaria, na verdade, 40 pontos. Quase todo o tempo, quando numa jogada de 3 dados o resultado é menor ou igual a 15. O custo deles é vezes 3. Com bastante frequência, o resultado menor é igual a 12. O custo deles é vezes 2. Com frequência, o resultado menor é igual a 9. É o custo vezes 1. E esporadicamente, o resultado menor é igual a 6. O custo é vezes meio. Uma outra vantagem que o jogador pode querer ter é, ao invés de ter um aliado específico, um grupo de aliados. Quando você estiver criando um grupo de aliados, você tem que somar a quantidade de pontos desses aliados e, a partir daí, definir quantos pontos custará essa vantagem. É claro, depois de aplicar a modificação de frequência de participação. Um aliado, se tiver até 100% dos pontos do personagem jogador, pode ser também um dependente, e isso abater um pouco do seu custo. Um exemplo bem fácil disso seria um personagem casado que tivesse a esposa como aliada. Essa esposa, criada mais ou menos com a mesma quantidade de pontos, seria também dependente. Então, também teria uma desvantagem que diminuiria esse custo. Da mesma forma que os dependentes, conforme o personagem for evoluindo durante o jogo, os aliados evoluem junto com eles. Mas o mestre é quem decide de que maneira esse aliado vai evoluir, embora ele possa pedir a opinião do jogador. Se um aliado do personagem morrer e isso não for culpa do personagem, o mestre não deve penalizar o jogador. O jogador deve ser permitido usar os pontos gastos desse aliado falecido e criar um novo aliado. E esse novo relacionamento deve ser desenvolvido aos poucos. Não é porque, nossa, morreu aqui o meu aliado, vou criar um clone dele que vai ser exatamente igual. Não é isso. Quer dizer, até pode ser isso, mas dependendo da campanha. Mas você tem que, durante o jogo, interpretar e mostrar como aquele aliado surgiu. Uma outra forma de resolver isso, caso o aliado original morra, seria o mestre permitir que aqueles pontos fossem trocados por dinheiro. Isso daí nós vimos num episódio anterior, durante a criação do personagem, mas está na página 26. Dentre os aliados que nós podemos citar estão os familiares. Alguns magos, telepatas ou supers podem ter ligados a ele aliados sobrenaturais, que podem ser os familiares. O jogador que estiver jogando com um personagem que tem esse tipo de aliado deve conversar com o mestre e definir as estatísticas desse aliado da mesma forma que um aliado comum. Mas esses aliados geralmente têm algumas vantagens e características especiais. Por exemplo,
Ele pode ter uma vida extra, por exemplo, for um gato, tem 7 vidas. Um elo mental com o personagem. Ou outras coisas que podem tornar esse aliado diferente um ser mais útil a esse personagem. Existem algumas ampliações especiais e limitações especiais. Vamos a elas. Ampliações especiais. Habilidades especiais. O aliado detém um poder desproporcional ao seu valor em pontos. Ele pode ter muito poder político, acesso a equipamentos de nível tecnológico superior. Ele pode dar poderes exóticos ao personagem. Você não deve usar essa ampliação só porque o personagem tem habilidades exóticas. Por exemplo, se você estiver numa campanha de supers, onde todos os personagens têm poderes, não é porque você tem um gato mágico que dá alguns poderes que ele precisa dessa ampliação. Ela custa mais 50%. A ampliação invocável. Ao invés de fazer um teste de participação no início da aventura para ver se o aliado aparece, o personagem pode conjurar o aliado. No caso desse sucesso, o aliado aparece. Se ele fracassar, ele não pode invocá-lo novamente durante um dia inteiro. Dispensar o aliado é uma ação livre, mas o personagem só pode dispensar se ele estiver presente. Custa mais 100%. Lacaio. O aliado continuará servindo o personagem independentemente de como for tratado. Isso pode acontecer caso ele tenha sido programado por medo, admiração. Imagine, por exemplo, robôs, uns escravos mágicos. O personagem ele não tem a obrigação de tratar bem o seu aliado para se manter. Só que se ele fizer maus tratos demais, ele pode causar um colapso do aliado. Ele pode acabar morrendo. Isso aí custa mais 50%. Limitações especiais. Afinidade. Se o personagem for atordoado, nocauteado, tiver sob controle mental, o aliado sofrerá o mesmo efeito. Caso contrário, o contrário também acontece. O personagem tem que cuidar muito bem deles. Custa menos 25% se a morte de um dos dois reduzir o outro a 0 pontos de vida. 50%, menos 50%, se a morte de um dos dois matar automaticamente o outro. Se os ferimentos do personagem afetarem o aliado, mas os ferimentos do aliado não afetarem o personagem, reduz esses valores para 5% e 10%. Relutante. O personagem obteve um seu aliado por meio da coerção. Por exemplo, você fez uma chantagem, uma submissão mágica. O personagem não precisa tratar tão bem esse aliado, pois esse aliado está sob seu domínio. Só que esse aliado odeia o personagem e provavelmente vai agir com base nesse sentimento, reduzindo esse nível de confiabilidade e, quando for possível, ele poderá se rebelar. Isso aí dá menos 50%. Hoje, pessoal, falamos dessa vantagem aliado, que é uma vantagem bem mais complexa do que a maioria, e no próximo episódio vamos continuar com as vantagens. Se você já nos conhece, se você que está gostando desses episódios, considere nos apoiar na campanha do Padrim, em www.padrim.com.br. Em breve voltaremos e fique conosco aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.